Segundo livro de Reis, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 8 até o versículo 26. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8 até o verso 26. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Amém. Vamos orar. Pai, nós lemos a tua palavra aqui, Senhor, e o que queremos e precisamos esta noite é de uma palavra do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa família. Que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, trazendo entendimento da tua palavra, revelando a tua vontade, para que, uma vez conhecendo a tua vontade, nós possamos, Deus, nos submeter a ela, porque é debaixo da tua vontade que está a bênção, que está a provisão do Senhor para a nossa casa e para a nossa família. Se te obedecermos, certamente veremos as tuas bênçãos sobre nós. E o que queremos esta noite é ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida que eu entrego em tuas mãos e peço a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar a palavra debaixo deste poder e a palavra chegue aos nossos corações. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Irmãos, talvez você não esteja muito bem entendendo o que esse texto tem a ver com casamento. Há algumas coisas impressionantes aqui no texto, né? Primeira coisa impressionante é um milagre. Não deixa de ser um milagre o que acontece aqui.
pela palavra do profeta, a mulher, ela engravidou e havia uma dificuldade, seu marido já era idoso, e tudo isso aconteceu pela palavra. O profeta ministrou sobre ela a palavra e a bênção, o milagre aconteceu. O verso 14 nos fala sobre isso. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela. O Geazi respondeu que ela não tem filho e seu marido é velho. E logo depois disso ele deu a palavra e então, um ano depois, na data determinada pelo profeta, nasceu um menino. Um milagre, a geração de um filho nestas circunstâncias, né? Porque até aquele momento não havia um filho naquela casa. Depois do milagre, do nascimento dessa criança, nós paramos aqui no versículo 26, mas o texto continua um pouquinho mais e a gente vê um outro milagre. Agora, a criança morta, ela será ressuscitada pelo profeta Eliseu. Lá no versículo 32, vamos ver lá, só para ilustração, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez, de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino, este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, esse disse, toma o teu filho. Um segundo milagre, não é? O menino morto, ele volta à vida também através da intervenção aqui do profeta, não é? Agora, entre um milagre e outro, tem uma história que se desenrola nessa casa. Não é sobre o milagre que eu queria falar essa noite, se bem que ele também é importante, mas pelas atitudes. São as atitudes desses personagens que nos interessam aqui nesse momento, para que a gente possa encontrar alguns exemplos, né? Essas atitudes vão chamar a nossa atenção e a gente espera que nós possamos refletir um pouco sobre as nossas atitudes também, como casal, como pai, como mãe, como marido, como mulher, que isso nos desperte a uma reflexão. A primeira coisa que chama a atenção nesse texto, eu não sei se enquanto eu lia você percebeu, é que o pai da criança, que já era um pouco idoso, né, segundo diz aqui o texto, o que a Bíblia narra a respeito do que ele fez, das atitudes dele, mostra que é uma pessoa completamente indiferente. Não sei se você percebeu isso no texto. O pai da criança é completamente indiferente a tudo que está acontecendo ali. As atitudes, as respostas, as reações dele mostram que ele é uma pessoa que não está nem aí, não é? E a gente vai encontrar essa atitude em vários momentos nesse texto aqui. Voltando lá ao texto, no versículo 8, a Bíblia diz assim, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Veja, era uma família rica, dinheiro não era o problema daquele casal, a qual o constrangeu a comer pão. Ela deu pão, deu de comer ao profeta. E daí, todas as vezes que ele passava e entrava para comer, ela o recebia e dava pão para que o profeta comesse. Então, ela tomou a iniciativa de dizer ao seu marido, verso 9, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, vai retirar-se para ali. A ideia de hospedar o profeta, né? De ter ali um lugar onde ele pudesse, além de se alimentar, descansar da viagem, para que depois pudesse seguir o seu caminho. Veja, a mulher tem a ideia de fazer isso. Ela já começa aí tomando iniciativa, não é? A mulher já mostra que é uma mulher de iniciativa, de ideia, uma boa ideia, algo bom. Foi o que ela pensou em abençoar ali o homem de Deus, não é? Agora, o marido dela não diz nada sobre isso. Sobre a ideia que ela teve, ele simplesmente não faz aqui nenhum comentário. A Bíblia só diz que depois ela fez o quarto e quando o profeta veio de novo, ele se hospedou ali. Não mostra a Bíblia nenhum comentário desse marido. O que você acha desse marido, hein? É um zero à esquerda, né?
Ele tanto faz como tanto fez, ele não diz sim, não diz não, não dá sua opinião, não menciona absolutamente nada sobre a ideia da mulher. Então, já desde o início, esse homem mostra uma indiferença. Irmãos, como essa indiferença é tão ruim para um casamento, né? Você consegue imaginar isso? Um homem indiferente dentro de casa. Qual é a mulher que gostaria de estar casada com um homem indiferente? Que não tem interação com ela, que não conversa, que não troca ideia, que não se manifesta, que tanto faz como tanto fez. E olha, está assim de homem assim. Será que tem aqui? Não me fale. Esposas, por favor, se controlem, tá? Não apontem, não cotovelem, né, o seu marido, porque vai ficar feia a coisa, né? Mas como é que isso sucede, né? Um homem completamente alheio a tudo que está acontecendo dentro da sua casa. Então, é um omisso, não é? O homem não pode ser omisso, irmãos. Veja, nada errado na mulher ter uma ideia. A mulher, o fato dela ser submissa ao seu marido, como a Bíblia diz, não quer dizer que ela não tenha ideia, que ela não participe, que ela não produza, não é? Que ela não esteja integrada às decisões familiares. Mas o problema aqui é ele, que nenhuma opinião manifestou sobre a boa ideia que a sua esposa teve. Ele simplesmente, né? Quer fazer, faz, não quer, não faz. Você que sabe, né? Aquele cara que diz, tá bom, não enche minha paciência, né? Que você resolver, tá legal. Isso, irmãos, é início de problema para esse casamento. E tem muita gente assim como esse homem, que simplesmente não se interessa pelo que está acontecendo na sua casa. É verdade isso, irmãos? Existem pessoas assim? Não se interessa. É bem verdade também que existe mulher que exagera, né? Vamos falar um pouquinho das mulheres aqui também? Porque às vezes o homem chega em casa e a mulher tem um desfile de coisas para dizer para ele, né? E não para de falar um só momento. Aí também gera nele aquela relação, né? Vai falando, que não está nem ouvindo, né? Porque ela não para de falar. Mas, na verdade, o homem não pode ser indiferente ao que diz a sua esposa, aos anseios dela, não é? Ao que está acontecendo dentro da sua casa. O homem não pode prestar esse papel, porque esse aqui realmente não estava interessado em coisa alguma. Mais adiante, tem outro acontecimento que depõe contra este homem. Diz o versículo 18 assim: tendo crescido o menino, quer dizer, o menino nasceu, como o profeta disse, cresceu um pouco, não diz aqui a Bíblia a idade, talvez 8 anos, sei lá, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. O pai estava na roça lá, capinando, colhendo, né? E o menino, então, vai acompanhar o pai. Nada difícil nisso, né? Algo normal, né? O filho acompanha o pai, o filho vai junto com o pai, se interessa por aquilo que o pai está fazendo, né? Gosta de ver o pai trabalhar, quer aprender alguma coisa, e o menino vai com o pai, como está escrito aqui. E aí, lá pelas tantas, o menino diz ao pai: ai, minha cabeça. Ou seja, o menino estava com um problema. O sol muito forte sobre a cabeça do menino, talvez uma insolação, talvez um problema mais sério, a gente não sabe exatamente a natureza do problema, mas um problema na cabeça. E ele reclama com o pai a respeito desse problema. O que o pai faz? O pai diz ao moço, ao seu moço: leva ele para a mãe. Que beleza, né, o pai? O que você acha desse pai? Quando tem um problema, o que ele faz? Mulher, cuida aqui do problema. Toma que o filho é teu, né? Resumidamente falando. O que esse homem faz? Ele não faz nada também. O menino está do lado dele reclamando de um problema, e ele chama um empregado, chama um funcionário e diz: cuida para mim, leva para a mãe que ela vai cuidar. Ou seja, não me atrapalha, deixa eu continuar aqui. O que é isso, irmãos? Já passou um pouquinho da indiferença, já está chegando a insensibilidade, não é? Completo desleixo pelo filho, pela casa, pela saúde, pelo bem-estar, simplesmente jogando para outros uma responsabilidade que é dele, que é nossa como homens.
Homem precisa assumir a sua responsabilidade. Alguém diz amém? Amém. Só as mulheres disseram amém. Foi impressão minha, não? Homem falou amém também aí? Falou, né? Homem tem que assumir responsabilidade. Para que você casou, meu filho? Casou para continuar moleque? Casou para continuar jogando bola? Não, você casou para constituir uma família, para ser uma bênção dentro da sua casa, para ser o governante do seu lar, para estar a par do que acontece dentro da sua casa, para estar interessado com as coisas e não transferindo as suas responsabilidades para outras pessoas. Você, eu, nós, homens, precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades. Irmãos, deixa eu dar um parênteses aqui. Hoje tem muito homem frouxo, sabia? Tem muito homem frouxo por aí. É por isso que as mulheres estão doidas também, não é, irmão? Fala sério. Como tem homem frouxo, as mulheres estão soltas aí, fazendo um monte de besteira também. Porque os homens não assumem o seu papel. As mulheres também não podem assumir o dela. Então, esse episódio aqui mostra para a gente algumas coisas que não podemos fazer, algumas reações que não podemos ter. Não é decente que um homem assuma um comportamento desse tipo. O menino está doente, ele é indiferente. O que isso denota também? O menino diz, ai, minha cabeça. O que é isso? Ele tem um problema. O que está chegando na casa daquele homem? Está chegando o mal. A enfermidade é um mal? Tem o mal se aproximando do teu lar. O que você faz? Passa para o empregado cuidar do mal. Passa para a esposa cuidar do mal. Quem é que tem que ser a linha de frente dentro da casa, irmão? É o homem. Quem é que tem que enfrentar o inimigo? É o homem. Quem é que tem que ser o sacerdote do lar? É o homem. Quem é que tem que enfrentar o diabo em primeiro lugar? É o homem. O inimigo vem contra a nossa casa, mas não é a sua esposa nem seus empregados que tem que lutar com o inimigo. Quem tem que lutar contra o mal é o homem que tem que fazer isso. Esse é o papel do homem, enfrentar o mal que está vindo. Mas como ele não está interessado, ele não percebe que o mal está chegando na sua casa. E está chegando para arrebentar. Porque o diabo, irmãos, a Bíblia diz, veio para matar, roubar e destruir. Não veio para brincar com ninguém. E no caso aqui, pela indiferença desse homem, não sabemos o que o funcionário fez, quanto tempo levou para chegar na mulher. O negócio é que o menino morreu. O mal chegou e se instalou. Porque esse homem não cumpriu o seu papel de lutar contra o mal. Permitiu, pela sua inércia, pela sua falta de atenção, pela sua indiferença, que o mal se estabelecesse dentro da sua casa. E pensa comigo outra coisa. Esse filho foi um milagre, não foi, irmãos? Só para a mulher? Talvez muito mais para ele, né? Porque a Bíblia diz que ele é que era o velho da história, né? Então, né? O problema estava com ele, né? Então esse menino era um milagre, era uma bênção. Você entende isso? Esse menino era uma bênção de Deus, tanto para aquele homem quanto para aquela mulher, mas até talvez mais especialmente para ele que já era idoso e teve a condição dada por Deus, um milagre, melhor do que Viagra, dele ter um filho ainda naquela idade. Foi um milagre feito por Deus. Deus deu uma bênção a ele. O que nós temos que fazer quando recebemos de Deus uma bênção? Cultivar e guardar. Deus deu a Adão o jardim e disse para Adão, cultive e guarde o jardim. Toda bênção que Deus nos dá é nossa responsabilidade cultivar e guardar. Então esse homem foi displicente também com a bênção que recebeu de Deus. Irmão, sabe o que acontece com as pessoas que são displicentes com as bênçãos que recebem de Deus? Elas perdem as bênçãos que recebem de Deus. Deus dá, mas ela não cuida, então ela perde. Quantas bênçãos Deus já deu ao seu casamento, à sua casa? E talvez alguns aqui tenham perdido estas bênçãos porque não cuidaram. Não foi falta de oportunidade, a oportunidade veio.
mas foi falta de ação, foi falta de cuidado, foi falta de interesse. Por falta de interesse, aquele homem simplesmente foi displicente, descuidado com a bênção que Deus deu a ele. Resultado, perdeu a bênção. Quantos homens estão agindo assim hoje nos casamentos? Hoje a gente fica naquela discussão de quem é a culpa. É do homem, é da mulher. Irmão, tem muita gente que não presta, tanto homem quanto mulher. Sabia? Não tem um que presta mais do que o outro, não. A sociedade em que vivemos hoje é complicada mesmo. Porque os valores de Deus não interessam mais às pessoas. Obedecer a Deus já não está mais na pauta das pessoas. Então ninguém presta hoje em dia. Mas, olhando para aqueles que, como nós, pelo menos nos interessamos em saber o que Deus tem para nós, por isso você está aqui, imagino, né? O que levou você a vir ao culto não foi o sorvete, né, irmão? Foi porque você quer, de alguma maneira, ouvir algo de Deus para a sua vida. Você está interessado naquilo que Deus tem a dizer na sua palavra. Mas mesmo nós, nessa circunstância, às vezes deixamos furo. Deixamos de lado a nossa responsabilidade, deixamos de cumprir o nosso papel, deixamos de fazer o que só nós podemos fazer. E coisas há que não dá para delegar. Há coisas que só você pode fazer, homem. Há coisas que Deus deu a você. Há papéis que Deus deu para você desempenhar. E é horrível quando a mulher faz o papel de homem. É ou não é, irmãos? Nem me fale quando o homem faz o papel de mulher. Aí fica mais feio ainda, né, irmão? É por isso que tem tanto, né, por aí. Porque os papéis estão sendo invertidos. Tem mulher que está fazendo o papel de homem e tem homem que está fazendo o papel de mulher. E isso só vai trazer problema. Mas no casamento, principalmente entre aqueles que conhecem a Deus, normalmente a culpa está no homem. Porque não tomou as rédeas, não se interessou, não assumiu o seu papel. Sacerdote do lar, diz a Bíblia, ele não foi. Então o lar ficou desguarnecido espiritualmente. O mal se aproximou e ele nada fez para evitá-lo, apenas presenciou o estrago que o mal fez. E pensa nisso agora em todas as dimensões da nossa vida. Você casado, você com seus filhos, veja o prejuízo que isso pode causar se você não cuidar da sua casa, se você não der a atenção devida à sua esposa, se não der a atenção devida aos problemas dos seus filhos, como esse homem fez. O filho disse um problema e ele, outro cuida aí, deixa o professor da escolinha bíblica cuidar dele. Manda aí um funcionário, manda alguém. Quem cria e educa filhos somos nós, irmãos. Não dá para delegar para os outros. Não dá para passar para os outros a responsabilidade que é nossa. Quanto prejuízo pode ser evitado, quanto choro pode ser evitado, depois choramos, como diz o ditado, sobre o leite derramado. Derramou por quê? Porque nós não prestamos atenção, porque nós não cuidamos. Aí derramou. Aí o mal veio, mas eu não me guardei, eu não vigiei, não é? Eu não me coloquei na posição que eu deveria ter me colocado. Então, o mal acaba prevalecendo. E outra coisa ainda diz o texto sobre esse homem, no verso 22. Chamou a seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Veja, o menino foi levado para a mãe como ele mandou, o funcionário levou. O menino morreu nos joelhos da mãe. A mãe deixou o menino no quarto do profeta e não diz nada ao marido, diz, vou lá no profeta. Ele volta e diz, por que você vai? É lua hoje? É sábado? É festa? Não. Eu vou lá. Tá bom, vai lá. Nem sabe que o menino está morto no segundo andar da casa, irmãos. Por quê? Porque ele não se interessa. Você vê ele perguntando aqui, eu mandei o menino, o moço levou o menino para você, né? O que houve com ele? Melhorou? Tá bom? Como é que está?
tomou um melhoral. E o que ele fez? Nem perguntou, irmãos. Nem quis saber a respeito do menino. E nem o fato da mulher estar buscando o profeta, né? É o cara que não se manca. O que tem que acontecer para esse cara acordar? Só dá uns tapas na cara dele, né, irmão? Pensa comigo. O que faz para um cara desse acordar? Está dormindo, né? Está tudo acontecendo, ele não está vendo nada, não está nem aí para nada. Dessa forma, ele não pergunta pelo menino, ele só se preocupou se era dia ou não de ir lá no profeta. É lua nova? É sábado? É dia de ir à igreja? Não, então tá bom, não tem problema. A única preocupação dele era essa. O menino, a mulher, nada. Pensa comigo agora. É esse o marido, eu estou falando com os homens agora. É esse o marido que você quer ser? É esse o pai que nós queremos ser? É esse o papel que nós queremos desempenhar na nossa casa, para depois ficar reclamando que a casa caiu, que o filho está nas drogas, que a mulher traiu, que não sei o que aconteceu, que todo mundo me abandonou? É esse o homem que nós queremos ser, irmãos? Vamos pensar sobre isso, porque consequências são ruins. Se nós não cuidarmos, certas coisas podem ser evitadas. Certos males que nos sobrevêm poderiam ser evitados, se tão somente nós tivéssemos atitude. Faltou atitude àquele homem. Por outro lado, a mulher sunamita, aqui identificada, não é, apenas com esse nome, pela região em que ela morava, essa mulher também tem algumas atitudes, que são atitudes que podem também nos ensinar alguma coisa boa, agora para as mulheres. Aprender um pouquinho com as atitudes desta mulher, que foi sábia em muitos momentos aqui desse texto, não é? Primeiro, a gente já viu lá nos versículos iniciais, quem é que teve a ideia de servir ao homem de Deus? Foi o homem ou foi a mulher? Foi a mulher. Marmanjos, infelizmente, são as mulheres que servem mais a Deus na igreja. Infelizmente, são as mulheres que têm mais iniciativa. É ou não é? A maioria, tá? Pode ter as exceções aqui, não quero nem olhar para a cara delas. Mas, normalmente, são as mulheres que motivam. Tem uma oportunidade de ajudar, é a mulher que se oferece. Ainda diz, você não vai ajudar, não? Não é assim que ela faz, né? A mulher é assim. Tem uma oportunidade de servir a Deus, é ela que pensa primeiro em servir, porque o homem é mais preguiçoso, né? O homem é mais acomodado. Tem uma oportunidade de ser fiel no dízimo, na oferta, é a mulher que toma essa iniciativa, o homem esquece, né? Ele deixa para depois. A mulher, ela olha a necessidade do homem de Deus, e o texto diz, ela é rica, e ela decide servir a Deus com os seus bens. Ela não foi indiferente à passagem do homem de Deus. Entenda o seguinte, o homem de Deus naquela época, o profeta, naquela época nós não tínhamos, como hoje, a presença indistinta do Espírito Santo em todas as pessoas. Era um ou outro que Deus usava. Então o profeta Eliseu aqui representa o próprio Deus. Ao honrar aquele profeta, ela estava honrando a Deus. Naquele momento, era assim que funcionava, irmãos. Então a mulher decide honrar o homem de Deus e decide servir a Deus com os seus bens. Ela não é indiferente à passagem do homem de Deus. Se dependesse do marido, ele ia passar por ali, passar. Nem cafezinho ele dava, irmão. Mas primeiro foi a mulher que dava um pãozinho para ele. E agora ela tem ideia de estabelecer ali um lugar de descanso para o profeta. Ela está fazendo o quê? Servindo a Deus. Que a gente aprenda com as nossas mulheres a iniciativa de servir a Deus, a disposição de servir a Deus, a liberalidade para servirmos a Deus. E você, mulher, se você não faz isso, não é assim como eu estou dizendo, aprenda a ser. Aprenda a tomar essa iniciativa boa dentro da sua casa, não é? De ser um exemplo para o seu marido,
na abnegação, na disposição de servir a Deus, na disposição de ser liberal com os bens, não é? Dê esse exemplo para o seu marido, porque esse é um exemplo que essa mulher nos dá. E veja, ela fez isso sem interesses, irmãos. Porque hoje também é outra coisa difícil, a gente faz tudo por interesse. Tudo que a gente faz é pensando no que vai voltar para a gente. É o toma lá, dá cá. O que eu vou ganhar com isso? Ela não fez o pãozinho para o profeta para ganhar alguma coisa. Ela não fez a casa, o quartinho para o profeta pensando em depois receber do profeta alguma coisa. Nada disso. Muito pelo contrário, e a Bíblia dá prova disso, porque no verso 13, olha só o diálogo. Este dissera a seu moço, dize-me, eis que tu tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Ou seja, ela diz, não precisa fazer nada não, eu sou uma pessoa simples aqui, habito no meio do meu povo, está tudo bem. Não tem nada que você precise pedir ao rei, não tem nada que possa me dar, não tem nada que eu quero. Eu só estou querendo servir a Deus. Só estou querendo fazer aquilo que eu devo fazer. E quando a gente faz o que deve fazer, a gente não tem que esperar recompensa, tem, irmãos? Se eu estou fazendo só o que eu devo fazer, eu tenho que ganhar alguma coisa por isso? Eu devo abençoar a obra de Deus. Eu tenho que ganhar alguma coisa com isso? Não. É um dever meu fazer isso. Então a mulher disse para o profeta, não há nada. Da boca daquela mulher, ele não ouviu a necessidade dela. Embora ela já tivesse a necessidade. Embora ela já tivesse no coração o desejo por um filho. Mas da boca da mulher, Eliseu não ouviu isso. Ele só ouviu que ela não precisava de nada. Quando ela sai, ele não se conforma com isso, chama Geazi e diz, me diga, o que eu faço? Aí Geazi é que fala, não, ela não tem filho, o marido dela já é idoso. Então é dessa forma que ela será abençoada. E é por Deus, né, que ela será abençoada. Então, aprenda com essa mulher a servir sem interesse. Você, mulher de Deus, aprenda a servir a Deus sem interesse, sem tomar lá da cá, não é? Sem se contaminar com essas coisas. E foi por isso que ela foi abençoada. Versículo 17 diz, concebeu a mulher, deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. A bênção, irmãos, não vem por acaso. Né? A gente fica vendo as pessoas sendo abençoadas, aí alguns pensam assim, olha que sorte, né, que ele teve. Que sorte. Não é sorte não, irmão. Bênção tem razão de ser. Né? Deus abençoa com entendimento, irmãos. Então, às vezes, nós não somos abençoados, porque também em nós não há essa abnegação, não há esse desinteresse, não é? Não há esse coração franco, aberto, disposto, liberal para abençoar. Então não espere ser abençoado. O caminho da bênção para a sua casa é que você seja uma mulher assim, virtuosa, abençoadora, não é? Que você seja uma mulher com essa postura que nós encontramos na Sunamita, como diz o texto sagrado. Então, essa mulher, ela também nos dá um exemplo quando acontece uma coisa ruim na sua casa. Veja, chegou o funcionário trazendo o menino praticamente desfalecido. A Bíblia diz que o menino se deitou ali nos joelhos dela e ali ficou até que deu meio-dia, ele morreu. Versículo 21 diz assim, subiu ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. O que ela fez quando aconteceu o pior na sua casa? Quando o mal chegou, o que essa mulher fez? É importante observar essa reação, porque às vezes você está indo muito bem, até que bota tudo a perder. Tem mulheres que são uma bênção, elas vão muito bem, até que entorna o caldo. Quando aconteceu do menino morrer, o que ela podia ter feito? Se fosse uma das irmãs aí, que eu não sei quem, não vou dizer o nome. Né? O que ela podia ter feito? Já ia logo na cara do marido com o dedo em risco, e você foi o culpado.
Olha lá, olha o resultado aí. Viu essa tua indiferença? Esse teu jeito, você é um banana, olha o que você fez. Olha lá, nosso filho agora está morto. Você viu essa mulher fazendo isso? Não. E nem quero eu ver você fazendo isso. Você é uma mulher de Deus, amém? Você não é escandalosa, você não é uma lavadeira escandalosa. Tá legal? Você não é uma barraquenta. Amém? A mulher não diz amém, não? Você não é uma barraquenta. Oh, glória a Deus. Então você não vai entrar nesse jogo miserável de, na hora que o mal vem, transforma o mal em coisa pior. Já está o mal lá, você vai piorar o mal, irmão. Mas tem mulher que gosta de piorar o mal. Não se conforma com o mal, quer estragar um pouquinho mais. Adianta alguma coisa chegar lá, sacudir o marido, jogar o dedo na cara dele, vai trazer o menino de volta? Não, não vai trazer o menino de volta. Não vai resolver o problema que se instalou, os seus gritos, o seu desespero, né? A sua reação furiosa contra o seu marido, não vai resolver o problema da sua casa, vai piorar. Quanto mais furiosa, rixosa você for, pior se estabelecerá na sua casa. Então, atente para a atitude dessa mulher. O que essa mulher fez? Ela teve uma atitude de fé. Irmã, falando com você agora, irmã, você pode mudar a sua casa. Você pode transformar o seu lar. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica o seu lar. A Bíblia não fala isso do homem. A Bíblia fala isso da mulher. Se você for sábia, você pode transformar o seu lar, que está ruim, que está com um homem indiferente, que está com um homem cheio de problema. Se você tiver sabedoria e fé em Deus, você pode ser um instrumento para erguer a sua casa e não para derrubar. Mas se você for uma barraquenta, você vai derrubar a tua casa com as próprias mãos. Diz a Bíblia que a tola com as próprias mãos destrói o seu lar. A tola é a barraquenta, é a gritante, né? É a irritante, é a que fecha o tempo dentro de casa. Essa só terá a perder. A mulher tem fé, porque o menino morre no seu joelho. Você não vê a mulher chorando desesperada, você não vê ela pensando que o mundo acabou. Ah, meu Deus, ó a vida, ó azar. Você não vê nada disso. Ela pega o menino, deita na cama do profeta e vai ao profeta. Por quê? O que leva alguém a ir a Deus? Lembra que o profeta representa Deus na história. O que leva alguém a ir a Deus é fé. Fé é o que nos aproxima de Deus. E, na verdade, é a única coisa que Deus requer de nós. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que essa mulher tem para mostrar para mim e para você é fé. O pior acontece, mas ela não se desespera. O desespero é uma evidência de que não há fé. O desespero é uma evidência de que você não crê em Deus. O inconformismo com a situação, o praguejar, é uma evidência de que você não acredita em Deus. Mas o silêncio é uma evidência de que você crê em Deus. Ela não falou com ninguém. Ela simplesmente botou o menino em cima da cama. E ela foi até o profeta. Ela não se lamentou, ela não chorou, ela foi buscar socorro em Deus. Versículo 22 diz, chamou seu marido e disse, manda-me um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Foi apenas isso que ela fez. Não brigou, não resmungou, não lamentou, não chorou, não se desesperou, não puxou os cabelos, não fez nada disso, porque era uma mulher de fé. Se você tiver fé, você muda o seu marido. Se você tiver fé, você muda a sua casa. Você transforma situações, até coisas que parecem impossíveis. E foi o que ela fez. E veja, essa mulher não permitiria que nada impedisse a sua chegada ao profeta, porque ela estava determinada a fazer isso. Quantas vezes a gente se determina para fazer coisa ruim? Às vezes você determina ser ruim, determina ser chato, ser implicante, ser isso e aquilo. Por que você não determina ser uma bênção? E os outros que gostam de palavra de fé, né, que gostam de ficar declarando palavra mágica, eu determino, eu isso e aquilo,
é só bênção, né? Por que você não determina ser santo? Por que você não determina ser de fé, ser paciente, ser amoroso? Ela estava determinada a se encontrar com Eliseu e não haveria nada que tirasse ela desse caminho. Veja, versículo 24, fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu disser. Daqui a gente não vai para lugar nenhum se não for o profeta, não vamos parar nem um momento enquanto não chegarmos lá. Nada vai nos distrair nessa busca. Ela estava com um foco, com uma direção, com uma determinação no seu coração, de fato, exercer a sua fé em Deus. Eu vou buscar uma solução verdadeira para o meu problema. A solução não está nos meus gritos, não está no meu desespero, não está no meu choro, a solução está em buscar a Deus, e foi para isso que ela fez. Pegou o jumento e foi atrás do profeta Eliseu. E versículo 26 também tem outra característica interessante, porque Eliseu, vendo que a mulher vinha, e veja, Eliseu é um profeta, mas nessa hora Deus não revelou a ele. Veja, Deus não revela tudo ao profeta, não, irmão. Nem tudo. Deus não revelou a Eliseu o que estava acontecendo. E ele manda, então, o menino lá, Geazi, ir até a mulher para saber com antecedência as notícias. E ele vai, versículo 26 diz, corre ao seu encontro e diz, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu o quê? Tudo bem. Às vezes ela mentiu, né? Não, ela não mentiu. Entenda o seguinte, e também, por favor, entenda outra coisa, antes que eu me aborreça contigo. Ela não fez confissão positiva. Tira essa baboseira da sua cabeça. Confissão positiva é coisa do diabo, é coisa de seita. Vou falar para não acontecer. Se eu falar, acontece, se eu não falar, não acontece. Isso é do diabo. Não foi isso que ela fez. Ela estava apenas determinada a falar do seu problema apenas para quem podia resolvê-lo. Então, se você ficar falando para o seu problema para quem não pode resolvê-lo, não vai adiantar nada. O que adianta? Você está com um problema em casa, aí a mulher sábia, ela está com um problema em casa, ela não pega o telefone, liga para as amigas e começa a falar do marido, do filho, que está com problema, né? Porque essas pessoas não podem resolver o seu problema. Não liga para, irmã, ora por mim, que meu marido, meu filho... Não adianta, essas pessoas, não são todas as pessoas com quem você pode ter esse tipo de relacionamento. Não digo que elas não existam, existem algumas que você pode confiar e que você pode ter uma relação de comunhão para uma oração. Mas o importante é você falar com quem pode resolver o seu problema. Quem pode resolver o seu problema é Deus, então é com Deus que você vai falar. Não adianta ficar falando com intermediários, com santos. Fala direto com Deus. Fala direto com aquele que realmente pode fazer alguma coisa para você. Ela só faz isso, não está fazendo uma confissão positiva, não vou dizer que ele morreu, porque senão ele morre mesmo. Já morreu, gente. Não. Ela só não adianta. Vou contar essa história para Geazi, por quê? Porque ele não pode fazer nada comigo. Estou indo para lá com Eliseu. É para Eliseu que eu vou, é lá que eu vou falar, é com ele que eu vou resolver. É com Deus que eu vou resolver o meu problema, não é com nenhum intermediário. Aprenda isso também com essa mulher. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Quando ela chega em Eliseu, ela se atira aos pés do profeta. Aí é a hora de clamar, aí é a hora de chorar. Até agora ela não chorou, ela vai chorar agora, na presença de Deus. Ela vai chorar nos pés do profeta, que representa Deus. É ali que ela vai derramar a sua alma. Não adianta chorar para os outros ver. Não adianta chorar para as pessoas terem pena de você. Você tem que chorar na presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus recolhe cada lágrima, irmãos. É nele, é na presença dele que a gente chora as nossas mágoas. E Eliseu disse, deixa ela, porque Deus não me revelou o que aconteceu e eu estou vendo que ela está numa amargura dentro do seu coração.
Ela está realmente com a sua vida transtornada nesse momento. Mas essa mulher não esmoreceu, ela permaneceu firme no seu propósito. O versículo 30 diz para nós o seguinte: porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Ela, quando diz ao profeta o que aconteceu, olha, o menino morreu. Olha lá, não é confissão positiva nem negativa, é a verdade. O menino morreu, morreu. Agora, esse menino é uma promessa de Deus. Meu casamento é uma promessa de Deus. Minha família é uma promessa de Deus. Eu não aceito que ele acabe dessa forma. Eu não aceito que a minha família vá por água abaixo desse jeito. Eu não aceito isso, eu estou buscando diante de Deus. E ela implora, ela clama e diz para Eliseu, eu não vou te deixar enquanto o senhor não for lá. É aquela fé que Deus abençoa, que não incomoda Deus, entende? É igual Jacó lutando com o anjo, ele agarra o anjo e fala, não te largo. Eu não tenho nada, mas eu não largo o Senhor. Porque se largar é pior, irmão. Se você largar, você vai largar aquele que é o único que pode resolver o seu problema. Se você abandonar, largar de mão, como o pessoal, larga de mão isso aí, não adianta mais lutar nesse casamento, não, larga isso de mão, larga esse filho, larga esse marido, larga essa mulher, isso não adianta mais. Não largue o Senhor, não abra mão, tenha essa determinação como ela teve de dizer, eu não vou te largar enquanto você não for lá agir nessa situação. E foi o que essa mulher fez. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? O versículo que a gente leu lá no início, 36, 37. Eliseu vai lá, entra no quarto, deita sobre o menino, levanta, dá uma volta no quarto, ora de novo sobre o menino começa a espirrar, tossir, e restaura a vida. A vida volta. Aquilo que tinha morrido, ressuscita. Aquilo que tinha acabado, a esperança, a expectativa, futuro que não via mais, agora está de volta. Por que isso, irmãos? Deus fez um milagre. Sim, Deus fez um milagre. Deus sempre faz um milagre. Mas e a minha atitude e a sua? A minha atitude e a sua influenciam o milagre de Deus. Ela podia simplesmente ter enterrado o menino. Morreu, em vez de botar ele na cama, chamava também um funcionário, encava aqui, vamos enterrar aqui. Enterra o menino, pronto, acabou. Não, a atitude da gente influencia no milagre. Não que Deus dependa de nós para fazer qualquer coisa que Ele queira, mas às vezes Ele não faz, porque nós também não tivemos uma atitude condizente com aquilo que Deus espera de alguém que crê nele. Ela creu, ela buscou e ela foi abençoada. Aí agora eu queria perguntar para você, marido e esposa, que atitudes nós vamos tomar daqui para frente? Você vai imitar esse marido indiferente, alheio a tudo? Você vai ser a mulher barraquenta? Vai ser a criadora de casa, a encrenqueira? Qual é a atitude que nós vamos tomar? Se você for um homem presente, atuante, fiel, disposto, interessado com as suas coisas, com as coisas da sua esposa, com os problemas dos seus filhos, atento ao mal quando está se aproximando da sua casa. E você também, se for uma mulher, mesmo que não tenha um marido assim, mas que luta, que busca, que ora, que crê, que espera, que confia, que não bate boca, que não rebate. Pensa em como pode ser o nosso casamento, irmãos. Como pode ser a nossa família? Como as coisas podem ser diferentes se nós simplesmente mudarmos o nosso comportamento. Às vezes a gente chega a Deus pedindo um milagre. Deus, meu casamento está acabando, meus filhos estão se perdendo, minha casa está se destruindo. Faz um milagre, Senhor. Mas eu não mudo minha atitude, minha esposa não muda a atitude. Aí, meu querido, infelizmente digo para você, não haverá milagre. Se não houver atitude, não há milagre. Se não houver ação, não há milagre. Jesus fez muitos milagres. E muitas vezes ele pediu da parte que ia receber o milagre que eles fizessem alguma coisa. Ele cura um cego e diz, vai lavar agora no tanque de Siloé. Levanta, toma o teu leito e anda.
A mulher encurvada, ele diz endireita, ela endireita. Entende, irmão? Atitude precede o milagre. Deus quer fazer um milagre na sua casa, na sua vida, no seu casamento, mudar sua esposa, mudar seu marido. Se você acha que ela não está com esse comportamento, se você acha que seu marido está indiferente, igual esse homem aqui, seja você a sunamita, busque a Deus dessa forma e quem sabe o milagre não vai acontecer e a tua casa não vai ser restaurada. Quem sabe, se você é um marido que tem a mulher rixosa e tal, seja mais interessado, seja mais presente, mais constante, mais atuante, mais ativo, ouça mais, quem sabe. Não é essa atitude que está faltando, não é um milagre que acontece assim, pronto, meu casamento virou um conto de fadas. Isso a gente constrói. Família, casamento é uma construção diária. Dia a dia a gente aprende, dia a dia a gente melhora. Amém, irmãos? Meu desejo, o desejo de Deus é que o teu casamento, quanto mais anos tiver, melhor fique. E quando você acabou de casar, está com 2 anos de casado, 1 ano de casado, você não sabe nada. Chateei comigo de eu dizer isso para você, não, você não sabe nada. Eu não sabia nada quando eu casei também. Agora eu estou com 27 anos de casado, ainda não sei nada. Ainda estou aprendendo ainda, né? Cada dia a gente aprende mais um pouquinho, a gente melhora um pouquinho mais, a gente vai aperfeiçoando dia a dia. Mas se você quiser, se a atitude mudar, Deus vai fazer um milagre. Eu tenho certeza disso. Amém? Deus abençoe você, sua casa, seu casamento. Em nome de Jesus.